Então, estamos tratando do Código Penal, agora no artigo 21. Passamos a leitura do artigo e em seguida os comentários. Erro sobre a ilicitude do fato. Artigo 21. O desconhecimento da lei é inexcusável. O erro sobre a ilicitude do fato, se inevitável, isenta de pena. Se evitável, poderá diminuí-la de 1/6 a 1/3. Parágrafo único. Considera-se evitável o erro se o agente atua ou se omite sem a consciência da ilicitude do fato, quando lhe era possível, nas circunstâncias, ter ou atingir essa consciência. Então, aqui estamos tratando do erro sobre a ilicitude do fato, né, sobre o conhecimento ou não de algum fato de ser considerado como crime, né? Ou seja, sobre a ilicitude desse fato e se esse desconhecimento dessa lei quanto a aquilo ser considerado crime pode ser excusável ou inexcusável, né? Aqui diz logo no início, né, que o desconhecimento da lei ele é inexcusável, ou seja, não é possível alegar o desconhecimento da lei para descumprir essa lei, né? A falta de conhecimento de que aquele determinado fato ele é considerado crime não isentará de pena uma pessoa, né? Então o legislador consagra aqui o princípio da inexcusabilidade do desconhecimento da lei, ou seja, ninguém pode alegar que desconhece a lei para descumpri-la. A lei, uma vez que estiver em vigor, ela alcança a toda a sociedade, né? Ou seja, todos a sociedade tem o dever de conhecimento dessa lei, né? Que as condutas são tipificadas, né? E, portanto, essas condutas são proibidas e constituem infrações penais, né? Então, esse desconhecimento da lei é, tende a analisar aí a falta de consciência da ilicitude do fato, né? Enquanto que o desconhecimento da lei ele não se confunde com a falta de consciência da ilicitude do fato. No desconhecimento da lei, aquele que comete aquele determinado delito ele ignora completamente que existe uma lei por trás que irá trazer uma punição para aquele fato praticado, né? Embora ele possa ser constituído aí como algo injusto, né? E tendo em vista aí o ordenamento jurídico, né? Na falta de consciência da licitude, aquele que comete o crime ele ignora que o fato praticado ele seja injusto. Ele supõe que aquele fato ele é lícito, ele é permitido. Então, desconhecimento da lei, a pessoa não sabe que aquele determinado fato ele praticado ele é algo previsto como crime pelo ordenamento jurídico, e na falta de consciência de licitude do fato, aquele ato praticado, aquela pessoa não tem a consciência de que aquilo seria injusto, né? Ou seja, ele supõe que aquilo seria considerado como sendo algo permitido. Existe o chamado erro de proibição que deve ser levado aqui em consideração. O erro de proibição ele é aquele que recai sobre a ilicitude do fato, excluindo a culpabilidade do agente, né? O agente ele supõe, por exemplo, que inexiste a regra de proibição. Então, tendo em vista que ele acha que não há uma proibição, ele acha que pode cometer aquele determinado fato. Temos ainda a ideia de punibilidade do erro de proibição, né? O erro de proibição ele não exclui o dolo, né? Exclui a culpabilidade quando o erro foi excusável, né? Quando foi inexcusável, a culpabilidade fica atenuada, reduzindo-se apenas de 1/6 a 1/3. Então, o erro sobre a ilicitude do fato é diferente do desconhecimento da lei. O descumprimento da lei ela é inexcusável, ou seja, a pena deverá ser aplicada na íntegra, tendo em vista aí que não é possível alegar o desconhecimento da lei para aí em se tratando, né, da área penal. O erro sobre a ilicitude do fato é quando a pessoa ela ignora o fato de o fato praticado ser algo injusto, porque ele acredita que aquilo é permitido, né? Se for algo inevitável, ele isenta de pena. Agora, se for algo evitável, né, se esse erro sobre a ilicitude do fato for evitável, a pena será aplicada, porém será diminuída de 1/6 a 1/3, né? Então, a punibilidade, então, quanto a esse chamado erro sobre a ilicitude do fato, né, é considerado aí também como erro de proibição.
Temos ainda o parágrafo único que diz: considera-se evitável o erro se o agente atua ou se omite sem a consciência da ilicitude do fato, né, quando lhe era possível, nas circunstâncias, ter ou atingir essa consciência. Então aqui temos as espécies de erro de proibição. O erro de proibição ele apresenta duas espécies, né? O erro de proibição excusável, que é aquele inevitável, que é invencível, e o erro de proibição inexcusável, que é aquele evitável, vencível, né? O erro de proibição excusável, ele também é chamado de inevitável ou invencível, né? Ele incidirá em que toda pessoa prudente e dotada de discernimento poderá cometer esse erro de proibição excusável. Então, quando o agente, na circunstância do fato, ele não teria possibilidade de ter ou alcançar a consciência da ilicitude. Então, naquela circunstância, ele não sabe se aquilo poderia ser considerado crime ou não. Enquanto que no erro de proibição inexcusável, que também é chamado de evitável ou vencível, aqui o agente, né, tendo ou podendo ter nas circunstâncias a consciência da ilicitude de sua conduta. Ou seja, ele pode naquela circunstância saber ou não que aquilo ali é considerado ilícito, né? Agindo, só que ele age, né, com leviandade, com imprudência, com imperícia, etc. Temos que a ideia de culpabilidade e diminuição da pena. Apenas o erro de proibição excusável afasta a culpabilidade da conduta do agente. O erro de proibição inexcusável enseja apenas a diminuição da pena. Discriminantes putativas no erro de proibição. É importante ressaltar isso, né? Quanto à discriminação putativa no erro de proibição. Também no erro de proibição ocorrem as chamadas discriminantes putativas, que foram analisadas aí no artigo 21, quanto ao erro de tipo, né? Então, basta dizer aqui no artigo 21 sobre o erro sobre a ilicitude do fato. Lembrando que desconhecer a lei não isenta de pena, a pessoa será punida normalmente. Porém, se você erra acreditando que determinado fato é considerado possível, então o erro sobre a ilicitude do fato, considerando aí que se for algo evitável, né, você terá a pena diminuída de 1/6 a 1/3, a pena será cumprida. Agora, se for algo inevitável, que não teria como saber se aquilo ali seria algo permitido ou não, aí, portanto, será isento de pena. Então, considerada sendo a ideia de evitável, o erro se o agente atua ou se omite sem a consciência da ilicitude do fato. Então, se não há como ele saber se aquele fato é considerado lícito ou não, né? Ele não tem essa consciência. Quando lhe era possível, nas circunstâncias, ter ou atingir essa consciência. Então, nas circunstâncias em que ele está e ele não tem a possibilidade de saber se aquilo ali era plenamente possível, considerado como lícito ou não, então será considerado então um erro evitável, né? No caso, se não teria como, se ele teria essa possibilidade de saber dentro das circunstâncias, né, de que aquilo era uma ilicitude do fato propriamente. Então esse é o artigo 21 que trata sobre o erro, sobre a ilicitude do fato.